Estamos aqui para mais uma aula, né? Estamos no módulo 3 do curso técnico de enfermagem do Instituto Mena Barreto. A matéria é assistência à saúde da mulher. Meu nome é Cássia Tozin. A nossa aula de hoje, a gente vai estar falando sobre distúrbios na estrutura reprodutora feminina, né? Algumas alterações que a gente tem. Então, distúrbios de estruturas reprodutoras pélvicas podem afetar profundamente a saúde e a sexualidade da mulher. Então, alguns problemas comuns que levam mulheres adultas a procurar ajuda médica incluem distúrbios menstruais, infecciosos e inflamatórios, anomalias estruturais e tumores benignos e malignos do sistema reprodutor. Essa mulher, sempre que ela tiver qualquer alteração, né, dentro do ciclo menstrual, ou qualquer alteração ali na característica do corrimento vaginal, né, ou dor, né, ela vai estar procurando assistência médica para poder fazer a investigação dessas alterações. Então, o exame ginecológico, ele é realizado pelo médico ou enfermeiro especializado, que constitui a inspeção e palpação das estruturas reprodutoras pélvicas, né. Então, além de fazer o exame lá, o Papa Nicolau, que tem a colocação do aparelho, a visualização do colo, da estrutura e da característica do muco cervical, também tem a questão do exame físico, onde há, né, a palpação com a mão dessas estruturas internas do corpo da mulher. O exame preventivo é uma ferramenta importante na investigação do câncer, né, principalmente do câncer de colo de útero. Envolve a obtenção de uma amostra de células esfoliadas, então células mortas que são descoladas, né, por meio da retirada de um fragmento, por raspagem do tecido durante o exame pélvico. Então, tem a espátulazinha, né, é colocado o espéculo, aquele dispositivo que alguns chamam de bico de pato, né, mas o nome dele é espéculo. É colocado, é feita a abertura para visualizar o local e com a espátula e a escovinha é feita a retirada do material, colocado na lâmina e encaminhado para o laboratório, né. Então, aqui a gente tem o aparelhinho dispositivo, né, que é o espéculo, para que faça a abertura desse canal vaginal. Aqui no fundo a gente tem a cervix, que é o colo uterino, né, onde a gente tem que visualizar. A gente vai visualizar ele de frente nesse aspecto aqui, ó, essa é a disposição dele de frente. Aqui é ele de lado, né, então, com a espátulazinha aqui, ó, a gente vai fazer uma rotação, né, de 360 graus, para poder retirar esse resíduo de células e colocar na lâmina para poder levar para o laboratório e ver se tem alguma alteração celular, tá? Então, a gente tanto faz com a espátula como a colocação da escovinha nessa região para fazer esse giro e coletar material. Então, ele é visualizado dessa forma, né? Então, nesse formato aqui, a gente consegue visualizar se tem alguma lesão já, alguma área mais hiperemiada. E nesse espaço aqui, ó, do canal vaginal, a gente consegue visualizar se tem algum muco, como que tá esse muco, qual alteração, qual aspecto dele, se ele tá mais coalhado, se tem pintinhos, né, de vermelha nesse colo, que a gente chama de colpite, para ver se tem alguma infecção. E daí, se houver alguma infecção, é feito o tratamento, se for visual, né, se tiver alguma alteração de característica de muco ou de mucosa. Aí já é feito o tratamento. Se eu não visualizei nada, não vi nenhuma alteração, a gente vai coletar o material e vai encaminhar e só vai ser medicada quando tiver o retorno do resultado desse exame. Então, alguns tipos de alterações que a gente pode ter ali no colo uterino, né? Então, aqui é um colo normal, veja que o aspecto dele é assim que eu vou visualizar ele. Então, ele tem uma coloração rosada, né? Não tem lesões, não tem nenhuma parte esbranquiçada. Aí, a gente tem aqui já uma lesão de baixo grau, né? Aqui, uma lesão de alto grau, né? E aqui já uma neoplasia instalada, tá? Então, eu posso coletar o material, normalmente eu coleto dessa região aqui, ó, com a espátula, e depois a escovinha eu introduzo nesse orifício também, né? Só a parte da escovinha, faço o giro de 360 graus, também coleta, então são duas amostras que a gente coleta, essa parte mais externa aqui da junção, né? Da mucosa, e a parte mais interna. E daí, se tiver alguma lesão, no caso dessas estruturas aqui que já tem alteração visual, provavelmente vem lá com o resultado de NIC, né?
NIC 1, NIC 2, NIC 3. Então, conforme a evolução, o aumento do número desse NIC, né? NIC quer dizer neoplasia intraepitelial cervical, tá? É a abreviação disso. E daí vem grau 1, grau 2 ou grau 3, tá? Então, cada grau, quanto menor o grau, mais fácil o tratamento, né? Dessa patologia. Então, a biópsia do colo de útero, ela é realizada quando o resultado de um exame Papa Nicolau é positivo ou questionável, né? O tecido é obtido por meio da coleta de múltiplas e pequenas amostras com auxílio de uma pinça ou da conização, um procedimento cirúrgico invasivo, né? Aí a gente também tem o esfregaço e biópsia endotelial, é importante para diagnosticar o câncer de colo de útero. Dos dois procedimentos, a biópsia é o mais preciso. Um esfregaço é obtido pela inserção de uma cânula flexível através do colo uterino até o interior da cavidade uterina sem anestesia. Para obter a biópsia, um instrumento dilatador, uma sonda uterina, é inserida através do orifício cervical. E daí uma amostra do tecido, então, é obtida com um instrumento de raspagem, a cureta, ou por uma aspiração, né? Então, aqui, de novo, a colocação do espéculo, né? Para poder, com ele, fazer a abertura e a gente conseguir visualizar o colo, né? E a partir do momento que eu consigo visualizar o colo, então, eles vão introduzir aqui o dilatador, né, ou a cureta para fazer, vejam, a raspagem, né, coleta desse material para mandar para análise. Então, a dilatação e curetagem, né, é um procedimento cirúrgico no qual o colo uterino é dilatado e o endométrio é raspado, né, chamado de curetagem. É realizado para diagnosticar ou tratar vários problemas ginecológicos, hemorragias uterinas, remoção de tecido fetal e placentário. Então, a curetagem também é realizada assim quando a mulher tem o aborto e ficou algum resíduo lá dentro, né? Então, o médico entra com a cureta para fazer a raspagem desse resíduo de material que ficou. Procedimento realizado por meio de anestesia e um tampão vaginal e cervical é colocado no local após o procedimento. Aqui, novamente, né, a gente tem o útero, né, o espéculo, então a mulher está deitada em posição ginecológica, é colocado o espéculo aqui para fazer a abertura do canal vaginal e conseguir visualizar o colo uterino, né, e daí os dispositivos, né, os instrumentos colocados, realizado pelo médico, né, tanto o dilatador quanto a cureta, né, para poder entrar e retirar o tecido necessário para mandar para análise. Exames endoscópicos, né? São procedimentos para diagnósticos, utilizando instrumento iluminado, inserido no corpo com o objetivo de visualizar estruturas que não são visíveis de outra maneira. Então, os endoscópios, ele vem o aparelho já com a câmera na ponta, então, conforme o médico vai introduzindo esse aparelho no corpo da mulher, ele já consegue, através dessa câmera, visualizar as estruturas, né, em que ele está entrando. A cudoscopia permite a visualização do útero, né, e ligamentos e tubas uterinas pela inserção de um endoscópio através de uma incisão realizada na parede vaginal. Devemos estar atentos a sinais de sangramento após o procedimento, tá? No cuidado de enfermagem dessa mulher após o procedimento, a gente tem que estar observando isso. A laparoscopia, então, é um exame do interior do abdômen, né, da mulher, por meio do endoscópio, conhecido como laparoscópio. É inserido por uma incisão próxima à cicatriz umbilical, é utilizada para detectar gravidez ectópica, ligadura tubária, fazer biópsia, detectar anormalidades pélvicas. A equipe de enfermagem deve estar atenta também a sinais de sangramento e cuidados com o curativo, né, após esse procedimento. A colposcopia também é um procedimento utilizado para visualizar o colo do útero e vagina. Também tem a câmera auxiliando ali, né, no procedimento. É inserido um espéculo na vagina e as áreas superficiais são examinadas com um colposcópio. Durante esse procedimento pode ser coletado material para o Papa Nicolau ou biópsia cervical. Então, o procedimento
mais ou menos como se fosse da coleta de um preventivo, né? Só que quando é feito a colocação do espéculo e o médico consegue com um aparelho, né, uma câmera, ela aumentar muitas mais vezes aquela estrutura. Então, aquilo que eu não consigo ver com o olho nu, com o colposcópio, o médico consegue visualizar, né, porque ele tem um aumento ali dessas células para poder visualizar já. E nesse procedimento, se a mulher não tiver coletado o Papa Nicolau, ou se ele tiver vindo com um resultado duvidoso, com a necessidade de repetição, ele já aproveita e coleta esse material. A ultrassonografia abdominal é um dos exames, né, realizados, que ajuda a visualizar tecidos moles, né, registrar através da reflexão de ondas sonoras, né. Ele detecta anormalidades pélvicas, o tamanho, localização do tecido fetal e placentário. Então, além desse ultrassonografia abdominal, conseguir visualizar estruturas internas, né, que a gente tem no abdômen, então, se tiver alguma massa abdominal, os rins também dá para ser visualizado, né, e no caso da gestante, então a gente consegue fazer esse exame através ali da região do abdômen para ver o tamanho do bebê, a quantidade de líquido que a gente tem dentro da bolsa placentária, né? Como que está se desenvolvendo, o tamanho desse bebê, o sexo desse bebê. Então, é um dos exames que tem bastante segurança, né? Para poder acompanhar, né, a gestação também, além de avaliar outras patologias que a mulher possa apresentar, e a gente consegue fazer a investigação através desse exame, né? A gente tem a ultrassonografia transvaginal, então a abdominal é feita por cima do abdômen, né? A transvaginal, o médico vai ter que colocar um aparelhinho via vaginal na mulher, né? Então, o complemento do exame de ultrassonografia abdominal, então o médico pode estar pedindo os dois exames, ultrassonografia abdominal e vaginal, né? Ou ele pode estar pedindo somente um dos dois, tá? Então, depende, vamos supor, das semanas de gestação de uma mulher. Se a mulher está com 8 semanas de gestação, o médico não vai pedir, ou a enfermeira não vai pedir a ultrassonografia abdominal, ela vai pedir a transvaginal, que a gente vai conseguir ter uma visualização melhor pelo tamanho desse embrião, que ele está menor, né? Agora, numa gestação, umas 20 semanas, a gente já vai pedir a abdominal, não há necessidade daí de fazer a transvaginal. Então, depende muito do que o médico quer ver, do que o médico quer saber sobre essa paciente. Então, ele tanto pode pedir um ou outro, ou pedir os dois também, né? Então, como o fundo da vagina fica mais próximo de órgãos genitais internos, ele permite um melhor contato e possibilita avaliá-los com maior precisão. Então, é realizada com uma sonda especial, que é em volta com a proteção plástica para proteger as mulheres, né, e evitar contaminação. Então, a transvaginal ela é feita através de um aparelhinho mais comprido, e para não ocorrer contaminação, normalmente o que eles utilizam na ponta desse aparelho é um preservativo do tipo masculino, né? Então, eles colocam, reveste ali e é trocado a cada paciente. Normalmente, quem auxilia esse exame são os profissionais de enfermagem, tá? Então, normalmente a gente tem que estar preparando a paciente, tem que retirar toda a roupa, posicionar ela deitada, né? Então, se for só no abdômen, a gente vai deixar o abdômen exposto. Se ela tiver os dois, né, a gente tem que deixar o abdômen exposto e deixar ela também colocado no quadril dela, como se fosse um travesseirinho para a elevação do quadril dessa mulher, para ficar mais fácil a colocação do aparelho. E também a gente tem que deixar ali já o aparelho com o preservativo do lado pronto, junto com o gelzinho, né, que o médico utiliza um gel também, para poder realizar o procedimento com tranquilidade, né? Então, a gente que acaba preparando todo esse procedimento, preparando a paciente e depois também retirando ela, né, da sala de exames, realizando as orientações. Então, aqui o procedimento, né, esse aqui é o transvaginal, então esse é o aparelhinho, né, ligado também ao monitor, onde o médico vai estar vendo, né, procurando a estrutura que ele quer. Então, se a mulher tem alguma alteração no útero, como um mioma, né? Ele consegue, através desse aparelho, né? Ele consegue visualizar como que é, onde está, o tamanho que está. A mesma coisa o bebê.
Então, é um exame que é um diagnóstico complementar, ajuda o médico a fazer o diagnóstico da paciente, né? Distúrbios da menstruação, a dismenorreia, né? Então, é um sintoma caracterizado por dor pélvica, então é aquela menstruação com dor. Surge no primeiro dia do período menstrual, devido à contratibilidade uterina aumentada. Então, né, o útero faz contrações musculares e isso gera dor na mulher, que impede as atividades normais ou necessita de medicação específica, né? Algumas mulheres que têm essa menstruação muito dolorosa acabam tendo que fazer medicação, né, para poder passar. A menorreia ou oligomenorreia, né? Então, a menorreia vem o A na frente ali, é a ausência, né, da menstruação, e já a oligomenorreia é a escassez dela, ela demora mais para vir, né? Se você tem, de repente, um ciclo ali de 28 dias, essa mulher com oligomenorreia, ela, às vezes, mais de um mês, 35, 40 dias, então são menstruações escassas, né? Já a menorreia é a ausência, né? Então, a cessação da menstruação. Denomina-se amenorreia primária quando os adolescente não desenvolveu as caracteres sexuais secundários, mamas, pelos pubianos, formato do corpo, etc. E não teve o primeiro ciclo menstrual, que é a menarca, né? Primeira menstruação dela, até os 16 anos de idade. A amenorreia secundária é a ausência de menstruação por um período maior do que 3 meses em mulheres que anteriormente já apresentavam ciclos menstruais normais. Então, se a mulher ela tem o ciclo menstrual normal e ela começa a apresentar a ausência dessa menstruação, é investigado o motivo, né? Mas quando passa de 3 meses, ele pode estar ligado ao hormônio, né? Quem faz a ingestão de anticoncepcional injetável, né? Dependendo do tipo do anticoncepcional, ela pode fazer uma amenorreia secundária. Então, tem que ser investigado, né? Pelo médico daí. A menorragia, também conhecida como hipermenorreia, né, ou menorreia, é a menstruação excessiva, né? Então, é definida pela perda de sangue de mais de 80 ml, né? Ou duração da menstruação maior que 7 dias, em intervalos regulares. Então, essa mulher, ela sangra muito durante o mês, então, facilmente ela vai fazer uma anemia. Também tem que ser investigada o motivo. A metrorragia, então, hemorragia uterina fora do período da menstruação. Em condições, essa condição costuma afetar mulheres acima dos 40 anos de idade. Dentre essas, suas diversas causas estão, né? Disfunção hormonal, neoplasia do endométrio, miomas uterinos e gestação extrauterina. Então, né, tem muito sangramento, né, a quantidade desse sangramento fora desse período de menstruação ainda, então tem que ser investigado o motivo, e até porque, como eu falei, a mulher, pela perda, dependendo da quantidade que ela perde de sangue durante o mês, ela faz anemia, né? Há um enfraquecimento dessa mulher aí, então tem que ser tratado, tanto o motivo quanto os agravos que traz essa hemorragia. Perimenopausa é o período que se estende desde os primeiros sinais da menopausa, comumente as ondas de calor, ressecamento vaginal e menstruações irregulares, até a cessação completa da menstruação. Período ao redor da menopausa, durando até 1 ano depois do último período menstrual. Alguns distúrbios infecciosos e inflamatórios que a gente tem nas mulheres. Então, as vaginites são a queixa mais comum dessas mulheres, né? Termo geral para a inflamação dos tecidos ali da vagina, associado ou não à infecção e processos alérgicos, né? Então, pode ser só uma mudança de pH, né? Então, uma irritação, um prurido, né, nessa região, e acaba gerando um incômodo, um desconforto para a mulher. Pode ser acompanhada de leucorreia, né, que é o termo que a gente utiliza para corrimento vaginal ou não. Então, vejam aqui a estrutura, né, normal, né, então aqui é o útero, colo do útero, né, que seria cervix, e aqui o canal vaginal. E nesse canal vaginal, a gente tem muco, é esperado que a mulher tenha essa secreção, é normal e fisiológico da mulher que ela tenha essa secreção, essa lubrificação, né? Como a gente viu anteriormente, só vai perder essa lubrificação, né? Quando ela entrar na menopausa. Então, quando ela entrar na menopausa, que diminui a carga de hormônio, ela passa a ter um ressecamento dessa mucosa, né? Mas, enquanto isso, esse muco, essa lubrificação, ela não pode gerar desconforto para a mulher,
né? A quantidade, né, no caso da Cândida, tem um aumento de quantidade. E o aspecto, ela parece mais um queijo coalhado, né? Então, parece que aquele muco, né, cervical, ele se quebra todo, então ele fica mais esbranquiçado e todo esfarelado, né? Característica da infecção acentuada por fungos, tá? Então, é no caso da Cândida. Fora a sensação de prurido e desconforto que essa mulher tem. Esse fungo, ele é normal da característica da flora vaginal da mulher mesmo, tá? Mas quando há qualquer alteração ali no pH, né, ele pode estar acentuado. Então, pode ser comum na gestação, onde há diminuição do pH dessa região e daí ter acentuado esse crescimento de fungos, né? Então, a gente vai ter que acompanhar. E sempre a importância vai ser a avaliação do aspecto e medicar caso necessário. Já a vaginite por tricomoníase, né? Tricomoníase, ele é um protozoário, então já é uma infecção. Então, além da característica da mudança, da coloração desse muco e do desconforto, né? Uma das queixas é o odor, né? Acentuado, então durante o exame a gente já sente, a mulher vai ter essa reclamação. Uma das queixas dela vai ser esse odor, e daí a gente vai fazer o exame e a gente vai visualizar a mudança da coloração, o odor, e essa infecção normalmente ela dá aquelas manchinhas avermelhadas no fundo do colo do útero, que a gente fala como, usa o termo de colpite, tá? Então, ela tem uma característica diferente, então tem que ser tratado também, tá? A cervicite é a inflamação, então, no colo do útero, né? Então, as vaginites na região da vagina, a cervicite ali na região de colo. É uma inflamação cervical e é causada por micro-organismos infecciosos, sendo transmitido por bactérias, fungos e vírus, por doenças sexualmente transmissíveis, como clamídia, gonorreia, herpes, o HPV ou a tricomoníase. Então, aqui algumas alterações que a gente encontra, né, no colo do útero, visualmente. A doença inflamatória pélvica, a gente chama como termo de DIP, né? É uma síndrome clínica que ocorre quando a gonorreia ou infecção por clamídia não são tratadas, atingindo os órgãos sexuais internos da mulher. Então, através daquela aberturinha que tem no colo do útero, ali na cervix, ele acaba ascendendo, né? Subindo na região do útero, e podendo até causar inflamações ali, né, na região de útero, trompas e ovários. Então, as principais manifestações clínicas é dor abdominal, nas costas e embaixo do ventre, dor durante a relação sexual, menorragia, dismenorreia, febre, fadiga e episódios de êmese. Então, a gente vê aqui, ó, que ele pode fazer um processo, e o processo inflamatório, né, a gente tem que lembrar que é aquele edema, hiperemia, dor, né? Então, veja aqui, ó, essa trompa, né? Tem as características já, então, ele fica aumentado na parte externa e na parte interna ele fica mais estreito também, que o edema, assim como faz pela região externa, faz pela região interna, né? Vejam aqui que essa doença pode dificultar a passagem de espermatozoide, pode estar ligado também à infertilidade da mulher, e a região interna aqui também, tá? Então, a dor, né, que é uma característica, né, dessa doença, é a principal característica. As fístulas vaginais, né, é uma abertura anormal entre órgãos internos ou entre órgão e a superfície do corpo, trajeto comunicando normalmente duas cavidades ou uma cavidade com o meio externo. A comunicação, né, pode ser entre ureter e vagina, uma fístula, né, uretrovaginal, a bexiga e vagina, fístula vesículo-vaginal, reto e vagina, fístula retovaginal. Então, aqui, né, a gente tem as características, vejam aqui, né, há uma abertura, um rompimento da musculatura, e daí a gente tem esse caminho feito, né, e a perda, né, de um órgão para o outro, de uma estrutura para outra aqui, né. A gente também tem o prolapso de órgãos pélvicos, né, o termo prolapso designa a queda ou saída de um órgão ou da parte dele para fora do lugar normal, né, também é chamado de procidência. Então, a gente tem a cistocele, que é a protusão da bexiga para o interior da vagina, né, então, às vezes, no exame, a gente consegue, quando tem esse prolapso, a gente vai olhar a região vaginal, a gente vê uma bolsa ali saindo, né? E a gente vai ver a estrutura, a característica da bexiga.
A retocele é a herniação do reto na vagina. Enterocele é a protusão da parede intestinal para o interior da vagina. E o prolapso útero-vaginal é o descolamento do colo do útero para baixo, né? É uma porção baixa da vagina ou fora dela. Então, prolapso é quando uma estrutura diferente sai ali naquele local, né? Até pela perda da musculatura. A gente tem que cuidar, né? Normalmente com o fortalecimento da musculatura pélvica para que isso não aconteça, né? Então, aqui a cistocele, a retocele e a enterocele. Causas mais comuns, né? Elas são lacerações pós-parto não reparadas, distensão causada pela gestação e trabalho de parto, né? Massas tumorais, a ascite, né? Que é o abdômen com muito líquido, e a obesidade. Então, começa a pressionar essas estruturas da parede pélvica, né? Na região pubiana da mulher e acaba fazendo o prolapso dessas estruturas que são próximas, né? Então, a gente vê que a bexiga, ela é próxima do útero e o intestino também. E na vagina ela tem essa abertura. Então, se essa musculatura aqui não segurar, há a possibilidade da bexiga vir, né, a fazer uma saída por esse canal, a mesma coisa o intestino, tá? Esse aqui tá falando do prolapso uterino, né, de 1º grau, de 2º grau e de 3º grau, certo? Então, assim, o que segura aí as estruturas no local são nosso tecido muscular aqui, né, o assoalho pélvico que a gente chama, né, que tem aqui, e entre essas estruturas. Então, tem que ser trabalhado. Agora, se tem alguma questão, né, tipo obesidade, alguma massa tumoral nessa região, vai empurrando essas estruturas para baixo, né, e fazendo a saída dessa estrutura, tá? A nossa aula hoje fica por aqui. Não sei se entenderam, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, anotem as perguntas para a gente conversar depois, né? E até a próxima aula. Tchau!